Sábado, dia 12 de abril, nós vamos ter uma lua cheia no signo de Libra. Essa é uma lua cheia importante porque é a culminação da lua nova de Áries. A lua cheia é sempre uma oposição Sol e Lua, então o Sol está em Áries, a Lua em Libra, mas ela é muito especial, ela é muito marcante, porque ela é a culminação do eclipse solar que aconteceu no signo de Áries. Eu vou deixar para vocês aqui nas descrições o link onde eu falo do eclipse solar para vocês conseguirem entender um pouco melhor o que pode culminar nessa lua cheia, ok? Essa lua cheia vai acontecer no dia 12 de abril, às 21h22, no grau 23 do signo de Libra, tá? E ela vai acontecer concomitantemente, um pouquinho depois, Vênus, que é a dispositora dessa lua cheia, ela fica no movimento direto, ela está retrógrada em Peixes, mas logo em seguida ela já vai ficar em movimento direto. Então eu vou falar um pouquinho dessa Vênus também, porque ela é muito importante por ser a dispositora dessa lua cheia. Mas deixa eu me apresentar antes da gente começar. Para você que não me conhece, o meu nome é Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, sou astróloga e também oraculista. Eu trabalho com runas, baralho cigano e tarô também. Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui no canal também eu tenho páginas no Instagram, né? Canal no Instagram, no TikTok, e eu tenho o meu blog, onde eu falo da psicologia analítica e da astrologia. Né? O meu blog é o Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta e junguiana. Sejam muito bem-vindos ao canal, você que está aqui pela primeira vez, e você que já me acompanha, seja bem-vindo novamente. Espero que você goste desse vídeo, curta, compartilhe e comente, tá? Eu gosto de saber como é que vocês estão se sentindo e como está sendo, né? Eu gosto do feedback a respeito do conteúdo dos vídeos. Vamos lá então, gente? Bom, vamos começar falando da lua cheia. O que é uma lua cheia? Como eu já falei, a oposição Sol e Lua, onde a lua recebe os raios solares, ela fica cheia. Simbolicamente, ela apresenta a culminação de um ciclo. Aquilo que se iniciou na lua nova, agora vai culminar. As coisas vão ficar claras. Na lua nova, a gente planta sementes. Na lua cheia, a gente colhe. A gente vai observar a colheita. O que deu? Eu plantei vento, querida, vai colher tempestade. Mas se eu plantei algo bom, possivelmente você vai colher algo bom, tá? Esse pode ser a culminação do eclipse na lua nova, tá? Do eclipse, mas também a culminação de algo que aconteceu, que se iniciou, né? Algo que aconteceu na lua nova em Libra do ano passado, que aconteceu em 2 de outubro de 2024. Se você começou algo novo, se você encerrou algo, se você mudou algo, se você se conscientizou de algo, talvez as coisas aqui fiquem bem claras sobre o que aconteceu em outubro de 2024, na lua nova de Libra, tá? O que aconteceu ali, o que mobilizou, o que movimentou, de repente você teve algum insight, você rompeu com alguém, rompeu com algo, mudou algo, algum trabalho, isso vai ter uma repercussão agora, você vai entender por que aquilo aconteceu, ou talvez você veja as coisas mais claramente, entendi por que isso aconteceu, ou a situação retorna para que você mude novamente, você fala, não, é realmente essa a minha decisão correta, tá? Para os antigos, a lua cheia era o momento da colheita, onde crescia, né? Era o momento onde tudo vinha para fora, né? As sementes brochavam. Então se mobilizava isso também, a questão da colheita, e se mobilizavam as águas também, tá? Geralmente é época de enchentes, de chuvas na lua cheia, e isso fertilizava o solo. Em termos simbólicos, também pode representar essa água que nos inunda. Afinal de contas, a lua rege os líquidos, né? E ela é regente de um signo de água, que é Câncer. Então, os nossos aspectos emocionais começam a transbordar. Por isso que é o momento de transbordamento, das enchentes. Então, pode ser que a gente se sinta transbordando líquidos, transbordando no emocional. Então, a gente pode ficar um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso, isso é super comum, porque transborda algo que já está lá dentro. Mas veja, você não vai ficar ansioso do nada. Se você tá com problema para dormir, se você tá se sentindo
meio depressivo, meio nervoso, com alguma emoção que está transbordando, é porque isso já estava lá. Isso não vai sair do nada, tá, gente? Já estava lá, ela só tá transbordando e ela precisa ser olhada e precisa ser cuidada. Como o céu tá com muita água, é importante que a gente preste atenção nessas emoções. Nós vamos tender a transbordar. A gente vai tender a ficar mais sensíveis. Pode ser emotivos, raivosos, ansiosos, nervosos, etc. e tal, com saudades, com emoções afloradas. Né? Então, uma boa hora para entender as suas emoções, começar uma psicoterapia é bem bacana nesse momento. As coisas podem ficar mais claras. Só que essa é a culminação de um eclipse. Vamos falar um pouquinho do eclipse. O eclipse, principalmente o solar, ele te alinha, ele faz um alinhamento passado, presente e futuro, né? Fica na mesma linha, no mesmo eixo, no mesmo grau. Só que, no caso deste eclipse, ele vai te alinhar, ele pode fazer você olhar para o passado se interpor em relação ao seu futuro, para te lançar para o seu caminho de desenvolvimento. O que é isso? Lançar você para o seu propósito, que é o Sol. Sol é o nosso propósito. Qual é o seu propósito, né? Te lançar para o seu propósito, te alinhar com o seu caminho de desenvolvimento, aquilo que você precisa viver, aquilo que está no seu caminho, no seu destino. A gente vai falar bastante disso também, para que você cresça, para que você amadureça, tá? É um momento de colher os frutos, né? Esses frutos podem ser um amadurecimento, você percebeu uma situação que agora tá claro para você que você precisa estar, que você precisa viver essa situação para crescer, tá? Ou tirar aquilo que precisa ser tirado. Você olha e fala, realmente essa situação já desgastou, já gastei, já foi, já acabou, né? Eu não tenho mais nada para tirar. Pode ser de um trabalho, de um projeto, de uma relação, de uma amizade, de uma forma de agir, de um lugar que você mora. Ali acabou, não tem mais o que tirar dali. Você precisa virar a página, né? E isso vai ficar claro com essa lua cheia. Mas essa lua cheia está cheia de aspectos. Vou falar sobre isso agora, tá? Como que vai estar o céu no momento da lua cheia. Primeiro que a gente vai ter um grande T. O que significa isso? Uma grande quadratura, pegando os signos cardinais, Áries, Libra e Câncer. Capricórnio, por oposição e quadratura, vai sentir. Então, pessoas com aspectos importantes nesses 3 signos vão sentir isso de uma forma mais intensa, tá? Em Capricórnio também. A gente tem o Sol em Áries, a Lua em Libra, sendo quadrada por Marte, os dois sendo quadrados por Marte em Câncer. Então, Marte faz quadratura com o Sol e faz quadratura com a Lua. Então, a gente tem aí um square, né? Uma quadratura em T. Além disso, o Sol vai estar em conjunção com Quiron, tá? O curador ferido, onde a gente vai olhar para as nossas feridas, aquelas que não querem cicatrizar, tá? Então, vai ser uma lua que vai fazer transbordar algumas dores e para a gente se conscientizar delas. Além disso, Marte está fazendo uma oposição a Plutão em Aquário, tá? Mas Aquário não é oposto a Câncer, fato. No entanto, por graus, ele faz uma oposição, o que pode aumentar a tensão, tá? Deixar a coisa um pouco mais, você sentir mais tensão, mais ansiedade, mais nervosismo e mais impulsividade. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a ansiedade aqui, tá? Além disso, Vênus vai estar retrógrada no momento da lua cheia, depois ela vai andar, mas ela vai fazer uma conjunção com Saturno e o nó do norte em Peixes. Eu vou falar bastante da Vênus, porque a Vênus é a dispositora dessa lua cheia. Então é importante a gente dar um bom ali, uma boa pincelada nessa Vênus aí, tá? Então vamos falar um pouquinho do que a gente pode esperar. Bom, este pode ser um eclipse que evidencie dores do passado, né? Porque Marte em Câncer evidenciando aí o passado, trazendo à tona o passado. Então, dores, por exemplo, ligadas ao passado, à família, a ancestralidade, aquilo que você viveu na sua bagagem emocional. Isso se trata de lua, lembrando que é uma lua cheia, culminando. Medo de rejeição, padrões de
pode ter tido violência, porque Marte e Plutão pode trazer quem viveu, não é todo mundo, tá, gente? Dificuldades para se posicionar, de repente você foi sempre uma pessoa que não conseguia falar não conseguia se colocar. Áries, ó, porque tá culminando um eclipse de Áries, enfrentar situações, enfrentamentos, dificuldades em expressar o seu eu diante do outro e que te causou sérias feridas. Pode ter sido processos violentos ou processos dolorosos, tá? Da sua psique, do seu passado. Alguns conflitos podem reaparecer nesse processo, tá, gente? Não é para todo mundo. Pode ser que algumas pessoas não tenham conflito, já tem alguns conflitos que foram resolvidos. Mas alguns conflitos que a gente acreditava que já estivesse resolvido, pode ser que não esteja e volte. Mas eu achei que isso já estava resolvido, mas é momento, talvez, de você ver, de repente, o seu medo de rejeição, o seu medo de se posicionar de uma outra forma, de um outro ângulo, tá? Você veja como Quiron vai estar participando dessa lua cheia, gente. Quiron é o curador ferido, então ele tem aquela ferida que nunca cura. A gente sempre tem no nosso passado, na nossa história, algo que nos marcou. Então, você pode ter tido uma perda significativa, uma situação difícil no seu passado, na sua infância, que marcou você. Você vai carregar isso para sempre. Não adianta, isso não vai se anular nem se apagar. No entanto, o que você pode fazer é olhar diferente para isso. Ter um olhar de consciência sobre isso e aí você mudar o seu comportamento diante disso. Né? Diante do que aconteceu com você mesmo, né? De repente, algo que te aconteceu que impediu que você fosse você mesmo, mas se você tivesse sido tolhido para você não ser quem você é, para você agradar o outro, agradar os outros, tá? Esse outro que a gente fala em Libra é o outro importante. Então, isso pode vir a culminar em relacionamentos afetivos, pode vir a culminar também em relacionamentos de parceria de trabalho também, tá? Não é só parceria afetiva, Libra, ok? Todos os acordos que eu faço com o outro. Culminar o quê? Coisas que vêm do passado, ok? Dos outros importantes da nossa vida, ok? Que mais que a gente pode ver aqui? Então, assim, o que a gente pode ver é que essa vai ser uma lua cheia em que você vai observar o seu eu, enquanto eu sou eu, e o quanto eu me mantenho íntegra, diante do outro, e eu entender como funciona essa dinâmica eu e o desejo de me relacionar com o outro, o desejo de manter as relações, ok? Como que isso eu vou equilibrar essa equação na minha vida, né? Então, Quiron pode trazer aqui um aspecto de cura, entendendo que essa ferida vai estar sempre ali, mas no sentido de curar a forma, o olhar, né? É um momento que a gente vai precisar ter muita coragem e sinceridade com a gente mesma, aquela sinceridade ariana, né? De encorar essas feridas, tá? Encarar esses conflitos, evitar que se evidenciam na relação com o outro. Então, o outro pode fazer explodir aí coisas que estão guardadas, que talvez você não quisesse mexer. Então, é hora de olhar se o outro deflagrou isso em você. Não é o outro, é seu, é Áries, é eu. Ok? Eu tenho que lidar com isso, né? Porque isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver com a gente, tá? Agora, gente, eu quero falar um pouquinho sobre Vênus, tá? A Vênus, ela tá em Peixes, retrógrada, ela ficou bastante tempo retrógrada, ela tava em Áries, voltou para Peixes. A gente vai ver também aqui, e ela é dispositora da lua cheia, ela rege Libra. Questões ligadas a relacionamentos, sim, mas a Vênus também traz um outro ponto, que é a autoestima e o valor.
Pode ser o monetário, o financeiro, afinal de contas, como a gente se valoriza afeta os nossos relacionamentos, nosso alto valor, né? Nossa expressão do nosso alto valor e também as nossas finanças. Então, o que você valoriza, o que é importante para você, a sua autoestima, isso vai estar em jogo aqui nessa lua cheia. Isso vai culminar, vai ser intenso isso, vai vir à tona, porque essa Vênus vai estar muito mobilizada. Tá? O que eu gosto, o que o outro gosta, eu atendo o desejo, Vênus, do outro, ou estou conseguindo atender os meus sonhos, né? Peixes ligados aos sonhos. Percebam, olha, essa Vênus, ela tá em Peixes, ainda fazendo um trígono com Marte em Câncer. Essa Vênus tem uns trígonos aí bacanas, tá? Então a gente tem muita água, tá? Essa Vênus vai estar fazendo ainda conjunção com, tá retrógrada, fazendo conjunção com Saturno, fazendo conjunção com o nó do norte. Então o que isso significa? Tudo que culminar agora é preciso aprender com as águas, a deixar fluir. Então se algo tiver que sair da sua vida, por mais que você não queira ou não deseja, deixe que flua embora. Né? Ou se algo tiver que aparecer, tiver que vir, deixa fluir, deixa as coisas fluírem, tomarem forma, né? Isso vai ser muito importante da gente aprender, tá? Uma Vênus retrógrada pede que a gente se volte para dentro, tá? A gente, não é que você não vai se relacionar mais, não vou mais me relacionar, não. Se volte para uma introspecção, para você avaliar os seus sentimentos, aquilo que você gosta, aquilo que você sente, aquilo que você valoriza, o seu alto valor, a sua autoestima. De repente você está numa relação onde você não pode se expressar, onde você não é permitido que você se expresse, ou você não está conseguindo se expressar, não por causa do outro, mas por causa de si próprio, porque você não está se valorizando quem você é, tá? Então, eu olhar para isso, para esse alto valor. E Vênus não é só relacionamento afetivo, pode ser alguém que você gosta muito, uma amizade, pessoas que você gosta muito, coisas que você gosta muito. Não tô conseguindo, tá difícil, não tô conseguindo expressar os meus sentimentos, né? Então, isso vai vir à tona e é o momento da gente refletir. Saturno participando dessa conjunção com a Vênus em Peixes, ele vem falar o seguinte, você precisa amadurecer. Então, se você conseguiu amadurecer os seus desejos, amadurecer sua autoestima, estruturar bem a sua autoestima, Saturno vai ser muito legal com você. Você pode colher os frutos com Saturno. Saturno não é todo ruim, né? Ele não é tão chato assim. Ele só é chato porque ele é um grande mestre. Ele vem ali para talvez te limitar, falando assim, olha, talvez você sinta uma baixa estima, mas se você sentir essa baixa estima, você olhar e falar, eu não tenho valor, é porque isso já estava aí, tá? Pode ser que você se sinta limitado de não conseguir alcançar os seus desejos, porque Saturno fala assim, olha, tá na hora de você se responsabilizar, ok? E o que essas limitações de Saturno podem dizer pra gente? Olha, você não pode ter tudo. Porque muitas vezes a gente idealiza tudo. Então, vamos falar de Vênus. Vênus é no âmbito dos negócios, do dinheiro, né, dos valores e também do relacionamento, dos relacionamentos. A gente tem muito a ideia de que tudo vai ser muito perfeito, né? Eu preciso ter tudo. Então, de repente, pode ser que nessa lua cheia fique bem claro. De repente, você começou um novo projeto ou vai para um outro trabalho que vai mexer com as suas finanças. Esse é um trabalho dos seus sonhos. Olha só, peixe, sonhos. Eu vou para a empresa que era dos meus sonhos, para o lugar dos meus sonhos, né? Só que você chega lá e tem a limitação saturnina da realidade, que vai dizer, olha, você vai para o lugar dos seus sonhos, mas você vai ganhar um pouco menos do que você estava ganhando. Você vai para o lugar dos seus sonhos, mas você vai ter alguma limitação. Olha, o lugar talvez não seja tão legal, pelo menos por enquanto, por agora, porque tem algo aí que você precisa amadurecer e aprender, né? Lembrando que tem o nó do norte participando, em conjunção com Vênus e Saturno, te direcionando para onde você tem que ir, para o seu aprendizado, para o seu crescimento, tá? Então, é aceitar e confiar nessa providência divina.
Ah, mas eu tenho que aceitar tudo, Ellen? Não, né? E eu acredito que assim, se você ficar claro para você que de repente é uma situação, ou uma relação tóxica, o que te faz muito mal, te agride emocionalmente, te agride fisicamente, óbvio que você tem que deixar fluir e ir embora, ok? E cair fora, né? Mas confiando também, olha, o nó do norte em peixes, muita coisa em peixes que a gente tem que soltar, liberar para essa água toda, de confiar que as coisas vão se desenrolar para onde você precisa ir, né? E Marte pode dar esse empurrãozinho aí, porque Marte está ajudando essa Vênus, né? Marte em Câncer, forçando, te dando coragem para bancar esse sonho. Só que esse sonho vem com uma limitação. Pode ser num relacionamento? Pode. Olhar e falar, não, não tem a perfeição. Dá trabalho, vai dar trabalho, tá? Mas você ter coragem de bancar isso, tá? Essa coragem emocional, tá? Porque vai ativar algumas feridas. Então, de repente, algo novo, essa coisa que você sente que tem uma limitação, pode acionar essa ferida emocional aí do passado. Poxa, não era do jeito que eu esperava, tá doendo, mas vai com dor mesmo. Vai lá e encara, tá? Até porque agora é o pulo do gato. A gente vai ter Urano participando num sextil com a Vênus e com Marte, tá? Isso é muito legal. Então, o Urano pode trazer uma dose aí do inesperado, de libertações. Então, esse entregar, esse confiar, a não ser que a situação, a pessoa ou o lugar te traga muitas feridas, seja muito tóxico, né? Agressivo demais, aí é hora de sair. Eu diria para você pensar sobre essas limitações que você está encontrando, porque o Urano vem trazer libertação, vem trazer mudanças, vem trazer criatividade para a sua relação, para o seu relacionamento, vem trazer uma movimentação, ou também para as suas questões financeiras, para as suas questões de trabalho, para as suas questões de valores, ok? Então, essa confiança pode ser bastante auxiliada por Marte e por Urano, ok? Resumindo, gente, se você está esperando algumas respostas, tá, seja em relação a um trabalho, a uma fonte de renda, a um relacionamento, você está esperando algo, uma resposta, ou você precisa tomar uma decisão importante nesse âmbito venusiano, libriano, a coisa pode ficar bem clara para você, qual é a decisão a ser tomada. A coisa toma forma, você vê, você consegue enxergar. Vai doer, porque tem participações aí, né, de coisas do passado e de Quiron, né? Pode ativar aí alguma dor, tá? Mas a resposta vai chegar, ok? Talvez essa resposta seja a compreensão do que está te acontecendo. Agora eu entendi porque a coisa vem se desenrolando aí. E isso pode doer, porque você pode olhar e falar, poxa, tá trazendo uma coisa que eu não queria olhar, né? Mas se você aproveitar e tiver coragem de olhar, as coisas podem se transformar, ok? Se algo chegar ao fim, mesmo que você não queira, uma situação, uma relação, um trabalho ou algo que você queria muito, lembre-se de confiar que esse ciclo já cumpriu o seu propósito, tá? Se iniciar, é porque tem um propósito ainda. Se permanecer, é porque tem um propósito ainda, tá? E a gente olhar para os nossos... Mais importante agora, porque tem muita água aí rolando. Apesar da Lua ser em Libra, muita água vai estar rolando aí. A gente olhar para o padrão emocional que te evoca, tá? Como você se comporta. Você se comporta ainda como uma criança, ou você consegue se comportar como um adulto diante da sua própria dor, aprendendo a acolher sua dor, se responsabilizar por ela, mudar a forma que você responde a essa dor vai estar aí sempre, né? Essa ferida vai estar aí sempre, mas a sabedoria que vem de Saturno, que vem de Quiron, é como eu respondo diante dessa dor. Pessoal,
esse aqui é um apanhado geral dessa lua cheia. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já vem sentindo os efeitos dela.